Seja muito bem-vindo para o nosso encontro, para continuarmos nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, tendo como base este Testemunhos de Aparecida. Nós estamos olhando o tema, a Palavra de Deus, na 5ª Conferência de Aparecida. E estamos olhando o tópico que trata do substrato bíblico do documento de Aparecida. Hoje continuamos mais um passo nesse mesmo tópico. E então vamos olhar mais de perto a questão dos seguidores de Jesus, dos discípulos, seguidores de Jesus para a vida dos povos, também dentro da temática da 5ª Conferência. E então começamos a olhar o caráter discipular do quê? O caráter discipular da vida em Cristo. O discípulo é alguém que vive em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, nos ensina São Paulo. Os bispos em Aparecida apresentaram a vocação e a missão do discípulo de Jesus no marco do mistério trinitário. Nós ouvimos nos outros encontros a ação das 3 pessoas da Trindade na história da salvação. Então, os bispos apresentam a vocação e missão do discípulo de Jesus no marco do mistério trinitário, lido como acontecimento de salvação que faz com que a história da humanidade e de todo o homem seja para sempre o ano da graça do Senhor, como foi anunciado por Isaías lá no passado e por Jesus. Utilizando o texto de Isaías, encontramos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 19, para anunciar o ano da graça do Senhor. A vocação do discípulo missionário se desenvolve no capítulo 4 do documento de Aparecida, que tem como título a vocação dos discípulos missionários à santidade. E esse capítulo se divide em 4 partes. Entendemos por vocação o chamado do discípulo para viver em Cristo. O chamado do discípulo para viver em Cristo. É isso que o identifica como discípulo de Cristo, a vida em Cristo, sem o qual não pode ser chamado com toda a propriedade de cristão, nem pode anunciar Jesus Cristo. Somente quem está em Cristo, quem vive em Cristo, é discípulo, é cristão e pode anunciar Jesus Cristo. A essência da vocação cristã é seu caráter discipular, isto é, a condição de seguidor de Jesus para viver nele, como mostram as fórmulas de seguimento empregadas pelo próprio Jesus. Lá em Marcos 2,14, encontramos Jesus dizendo, segue-me. Mateus 9,9, Jesus diz, vem e segue-me. Chamando o próprio Mateus, ou Levi, como diz o outro evangelista. Vemos em Marcos 1,17, vinde após mim, e farei de vós pescadores de homens. Os bispos em Aparecida expressam assim o caráter discipular da vida cristã. E o documento, no número 136, vai nos dizer o seguinte. A admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado e seu olhar de amor despertam uma resposta consciente e livre desde o mais íntimo do coração do discípulo. Então, a admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado e seu olhar de amor despertam uma resposta livre. Uma adesão a toda a sua pessoa, ao saber que Cristo o chama pelo nome. É um sim dado a Cristo, que compromete radicalmente a liberdade do discípulo
a se entregar a Jesus. Quem é esse Jesus? Esse Jesus que é caminho, verdade e vida. E mais adiante, encontramos o seguinte: a própria natureza do cristianismo, do seguimento de Jesus, consiste, portanto, em reconhecer a presença de Jesus Cristo e segui-lo. Essa foi a maravilhosa experiência daqueles primeiros discípulos que, encontrando Jesus, ficaram fascinados e cheios de assombro frente a quê? Frente à excepcionalidade de quem lhes falava, de Jesus, diante da maneira como os tratava, coincidindo com a fome e sede de vida que havia em seus corações. Então, impresso no caráter discipular do cristão, está a exigência de permanente de crescer na fidelidade ao Senhor. Diz o documento de Aparecida, no número 291, ser discípulo é um dom destinado a crescer. Portanto, a cada dia eu sou chamado, você é chamado a crescer no seguimento de Jesus Cristo. E por esse dom, amadurecer na fé como adesão vital e na conversão como transformação radical da vida, dos motivos para viver. Seguir Jesus nos evangelhos sinóticos é um fato físico. Jesus passou, chamou Pedro, Tiago, João, chamou Mateus e assim por diante. Então, seguir Jesus nos evangelhos sinóticos é um fato físico. É ir com ele, caminhar atrás dele, fazer-se itinerante com ele pelo anúncio do reino. Porém, essas expressões não se esgotam na realização física do mandato como os primeiros discípulos. O que segue Jesus é para vincular-se a alguém. O chamado, quem foi chamado a seguir Jesus, foi chamado para vincular-se a alguém. Ou seja, para vincular-se a Jesus de Nazaré enquanto o Senhor ressuscitar. Hoje, eu sou chamado a vincular-me cada vez mais a Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como o Senhor ressuscitado. O seguimento se transforma, então, em resposta consciente, livre e fiel. Se transforma em imitação e configuração com Ele, na aprendizagem e interiorização de seus ensinamentos. O caráter discipular realiza-se em todas as dimensões quando se entende como adesão fiel a Jesus, dispondo-se a que o Espírito nos configure cada vez mais e mais com o Senhor. É a missão do Espírito Santo nos configurar mais e mais a Jesus Cristo. Segue-se a Jesus Cristo para participar, a partir do batismo, da vida nova nele. Aquele que foi batizado em Cristo é uma nova criatura. Teologia paulina. Então, segue a Jesus para participar, a partir do batismo, da vida nova nele, que chegará à sua plenitude na ressurreição final. Seguindo o documento de Aparecida, exporemos o caráter discipular da vida em Cristo a partir de 4 termos privilegiados pelos bispos na 5ª Conferência para referir-se ao tema: vinculação, configuração, comunidade e missão. Então, primeiramente, lembramos que os discípulos foram escolhidos, os discípulos hoje são escolhidos para vincular-se intimamente à pessoa de Jesus.
Algumas linhas de vinculação com o Senhor se destacam nos números 129 a 135 do documento Aparecida. Os primeiros números mostram o contexto e o característico do segmento de Jesus. O contexto é aquilo que constitui o segmento de Jesus. Os outros números, 132 a 135, mostram o tipo de vínculo que se adquire com Jesus e a resposta que Jesus espera dos seus. Sobre o contexto e o caráter discipular da vida em Cristo, o documento de Aparecida afirma: primeiro, dois aspectos originais caracterizam o discipulado de Jesus. E quais são? O mestre é quem escolhe e aceita ao que quer segui-lo. Não são as pessoas que escolhem a Jesus, é Ele que escolhe. E os escolhidos não são escolhidos para algo, mas para pertencer e seguir alguém. Escolheu os que Ele quis para estarem com Ele e depois enviá-los a pregar. O discipulado se inicia pela escolha por parte de Jesus. A maneira como Jesus escolhe os seus apresenta algumas linhas comuns e outras originais, com respeito ao modo como os mestres daquele tempo escolhiam os seus discípulos, ou eram escolhidos por esses. Jesus, diferentemente dos rabinos, sempre escolhe os seus discípulos mais próximos, aos que vão segui-lo fisicamente, e aceita ou não a quem se oferece voluntariamente para segui-lo. Sempre pede uma resposta imediata e obediência incondicional. Isso é para todos. Na verdade, o original de Jesus não está tanto no como escolhe, mas no que, para que escolhe. A finalidade da escolha. Depois, Jesus não chama os seus para que aprendam a lei de Moisés, cumpram ritos e purificações, pratiquem jejuns. Não, mas ele escolhe quem quer para que venha e o siga e esteja com ele. Isto é, ele escolhe para vincular o escolhido à sua pessoa. Tenho consciência dessa verdade? Jesus me chamou para que eu fosse cada vez mais vinculado a Ele. Vinculado a Ele. Admirado por Jesus, surpreendido e fascinado por Ele, vinculado por amor e opção por Ele, o discípulo aprende na convivência com Jesus de Nazaré a ser dos seus. E é a configuração. A que faz a igreja, povo da nova aliança, que faz comunidade. Da vinculação e convivência com Jesus, brota a missão. Brota a missão como exigência do mesmo discipulado. Bento XVI dizia em Aparecida que discipulado e missão são os dois lados da mesma moeda. O poder e o dinamismo da vida divina transforma o discípulo em missionário e o impele a testemunhar e transmitir a vida que recebeu sem mérito pessoal e como dom gratuito de Deus. Nos restantes números do capítulo 4 de Aparecida, e no nosso texto, os bispos apresentam o tipo de vinculação do discípulo com Jesus e a resposta que Jesus espera de quem se vinculou vitalmente com ele. Segundo a parábola da videira e os ramos, Jesus não quer uma vinculação como servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Se o escravo não entra na casa do seu senhor, muito menos entrará na vida dele. Jesus quer que seu discípulo se vincule a ele como amigo. Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos.
Jesus quer que seu discípulo vincule-se a Ele como amigo, como irmão. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã. O amigo ingressa na casa de Jesus, na sua vida, na sua família, fazendo as suas. O amigo, porque ingressa na casa de Jesus, conhece o Pai e, por obediência, se abre à sua vontade, modelando uma existência de discípulo seu, a partir dessa experiência de amor, que marca a relação com os outros. E suscita o encargo missionário, a tarefa missionária. O irmão de Jesus participa da mesma vida que recebe o Filho de seu Pai Celestial, pela qual Jesus e seu discípulo compartilham a vida paterna, a vida de Deus, a vida da Trindade, ainda que Jesus por natureza e o discípulo por participação. A consequência dessa vinculação como irmão com o Senhor é o caráter essencialmente fraterno da comunidade de Jesus, da comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, vida divina participada e comunhão em virtude da recíproca vinculação com Jesus são notas distintivas do caráter discipular da vida em Cristo. A resposta que Jesus pede aos seus deve ser livre e consciente, feita de coração. Quem deu sua vida por amor até o extremo, espera uma resposta de vida e amor, que não é só proposta do intelecto, lógica humana, ou da vontade, atos bons, mas a oferta de toda a pessoa como uma única resposta de amor a quem assim nos ama. Aquele que nos amou até o fim, até o extremo. Espera de mim e de você uma também resposta de amor. E essa resposta de amor implica minha entrega a Ele. A resposta, portanto, não pode ser outra que a comunhão de vida com Ele. Adesão íntima e fiel ao Senhor, lealdade inquebrantável e obediente à sua palavra. É assim que vivemos como discípulos. Se tal é a resposta, o discípulo, como Jesus, não teme entrar numa dinâmica. E aqui é o documento de Aparecida que vai nos dizer no número 135. Se tal é a resposta, o discípulo, como Jesus, não teme entrar na dinâmica do bom samaritano, que nos dá o imperativo de nos fazer próximos, especialmente com quem sofre, e gerar uma sociedade sem excluídos, seguindo a prática de Jesus, que come com os publicanos e pecadores, que acolhe os pequenos e as crianças, que cura os leprosos, que perdoa e liberta a mulher pecadora, que fala com a samaritana. E aqui, como já disse, é o Espírito Santo que nos configura cada vez mais a Jesus Cristo. O Espírito Santo configura o discípulo com Jesus enquanto ele é caminho, verdade e vida. O Espírito Santo me configura com Jesus, caminho, verdade e vida. Por Jesus caminho, o discípulo aproxima do mistério salvador do Pai, adquirindo uma nova realidade. O discípulo é uma nova criatura, filho de Deus e irmão dos demais na família de Deus. O Espírito configura o discípulo com Jesus verdade. E essa configuração leva o discípulo a renunciar à mentira e ambições e também a expressar com alegria sua vocação de consagrado a Deus uno e trino. O Espírito Santo configura o discípulo com Jesus vida, fazendo-o participante da vida divina, que brota do amor de Deus para oferecê-la de mãos cheias a todos. O discípulo participa
da vida de Deus Trindade. Jesus veio partilhar conosco a sua vida, aquela vida que ele tem no seio da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui então é preciso escutar e ver Jesus. Com frequência os verbos escutar, ouvir e ver, olhar, reconhecer no documento de Aparecida têm por sujeito o discípulo e por complemento Jesus Cristo ou então as coisas de Deus. O caráter discipular da vida em Cristo exige escutar e ver o Senhor. Imprescindível escola discipular e missionária para configurar-se com Ele. O reino acontece pela palavra de Jesus Cristo, que é preciso escutar e obedecer, e por sua vida, que é preciso contemplar e imitar. Contemplar a vida de Jesus, assumir a vida de Jesus, assimilar a vida de Jesus e traduzir na nossa vida, no nosso dia a dia, a vida de Jesus. Escutar e ver Jesus é o primeiro trabalho de um discípulo, pois assim conhece a seu Senhor e aprende a cumprir a tarefa do Filho, que é a mesma tarefa do Pai. Só quem escuta e vê as presenças do ressuscitado se transforma em ministro da palavra e em testemunha de sua vida. Este é o itinerário vivido por Maria Madalena. Quem, porque viu o Senhor, pôde contar aos seus apóstolos: eu vi o Senhor. Partilhou a experiência do seu encontro com Jesus Cristo vivo, partilhou essa experiência com os apóstolos. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, imagem acabada e fiel do seguimento do Senhor, nos ensina o primado da escuta da palavra na vida do discípulo e missionário de Jesus. E aí então, configurados em Jesus Cristo, vamos assumindo o estilo de vida e o destino do Messias. A escuta e a contemplação de Jesus conduzem à configuração com o Mestre, com o seu estilo de vida, segundo a vontade do Pai. O estilo e destino da vida do Mestre são consequências de sua filiação e missão. Configurar-se com seu estilo e destino são linhas que identificam a espiritualidade cristã próprias do caráter discipular de viver em Cristo. O estilo de vida de Jesus envolve vários aspectos. Então vamos olhar um pouquinho isso. Primeiro aspecto: paixão pelo Pai e pelo projeto do Pai, o reino. Jesus vive como homem desarraigado deste mundo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele mesmo disse, porque coloca o seu coração no Pai e no seu reino, no reino do Pai. As consequências para ele e seus discípulos são o testemunho corajoso dos valores alternativos do reino e a oferta da vida em favor de quem o Pai ama com predileção, ou seja, os pecadores e os marginalizados. Um outro aspecto: renunciar a si mesmo e carregar a cruz. Estas duas condições do discipulado marcam a fogo o estilo de vida de quem segue Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. A renúncia ou o negar-se a si mesmo, que está na mesma coisa, para seguir Jesus, é romper com as fidelidades que se professam a pessoas, entre elas a família, ou a ideais políticos, messianismo nacionalista e religioso, fariseu, saduceu, etc., tudo lá do tempo de Jesus. Realidades vitais que naquele momento conformam a rede que assegura a existência. A razão da negação de si mesmo é fazer de Jesus a fonte e a referência absoluta da própria vida. Como gosta de insistir o Papa Francisco, o cristão
é um descentrado. Porque o cristão não é centro de si mesmo. O centro da vida do cristão é Jesus Cristo. Então a razão desse negar-se a si mesmo, dessa renúncia, é fazer de Jesus a fonte e a referência absoluta da própria vida. Fazer de Jesus a medida do próprio comportamento diário. Quem segue Jesus tem que levar a cruz cada dia como um condenado à morte, recebendo, por ser de Cristo, a zombaria, o desprezo, o descrédito. Portanto, é passar por cima da recusa e a ignomínia por viver em Cristo e anunciar o reino. Um outro aspecto é imolar a vida por Jesus e o reino. Jesus, como filho fiel ao seu Pai e à sua vontade até a morte, oferece a sua vida de Messias para que todos tenham vida nova. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, vida plena. O estilo de vida de Jesus está marcado pela imolação de sua existência, ao modo do servo sofredor, que encontramos lá no livro de Isaías, no capítulo 53. Sendo assim, se Jesus viveu assim, significa que pelo mesmo morreu, coincidindo estilo com destino de vida. Isso é o que Jesus pede aos seus, que estejam dispostos a perder a vida por Ele e pelo reino, como sinal e selo de que viveu dando a vida sem limites. Outro aspecto, opção pelos pobres e marginalizados. Jesus come com publicanos e pecadores, realiza atividades proibidas em dia de sábado, perdoa pecados, toca a gente impura e deixa que essa gente impura o toque, inclusive as prostitutas. Essas e outras condutas de Jesus, com forte conotação pública e religiosa, sancionada negativamente pela lei de Moisés e os costumes de Israel, contradizem o sistema socio-religioso do mundo judeu. Sem dúvida, Jesus as realiza como sinais claros da irrupção do reino de um Deus, seu Pai, que deseja reinar como nosso Pai, rico em vida e misericórdia. Por isso, aos pobres lhes anuncia a boa nova do reinado de Deus. Desse modo, Jesus revela a presença soberana e libertadora do Pai Celestial, convidando, sobretudo, a pecadores e marginalizados a acolher seu perdão e, assim, perdoados, participar da sua vida. Outro aspecto, levar a cabo decisões, ou melhor, adesões vitais. No seguimento do Senhor, há conflitos de fidelidades irreconciliáveis entre sua proposta e as pessoas e as realidades que se opõem a Ele. O fato de que essas renúncias sejam por Jesus e pelo Evangelho indicam que se fazem em razão de uma nova adesão à pessoa de Jesus, ao reino e sua comunidade. Nem antes, nem hoje se pode servir a dois senhores, pelo que hoje, como antes, são imprescindíveis as renúncias que favoreçam a orientação decisiva e crescente da existência para o único Senhor, o Senhor nosso Deus. Hoje paramos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos com a temática da Palavra de Deus na 5ª Conferência de Aparecida. Conto com você. Até lá.